Oi, galerinha, tudo jóia? Beleza, então. Hoje eu vou falar aqui da conjunção, que é essa classe gramatical aqui, que algumas pessoas têm dúvida. Bora lá? Então, nós temos aqui como a definição. É a palavra invariável. Opa! Invariável. Quer dizer que ela não vai sofrer flexão. Ela vai permanecer da mesma forma em todos os contextos. Que serve para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática. Portanto, serve para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos separar as orações e nós vamos ter ali um conectivo, uma palavra que vai estar interligando aqui, né, essas duas orações, ou duas palavras que exerçam ali a mesma função sintática, ok? Estabelecendo entre eles, entre esses termos, uma relação de dependência ou de simples coordenação. Beleza, por que ele cita aqui uma relação de dependência ou uma relação de simples coordenação? Aqui nesse vídeo, vou tratar basicamente da relação de coordenação, mas toda vez que ele estiver falando, que em uma definição estiver falando sobre relação de dependência, ele está falando de uma conjunção subordinativa. E toda vez que ele estiver falando de uma simples coordenação que não depende de ninguém aqui, ele vai estar falando de uma conjunção coordenativa. Eu vou falar especificamente da conjunção coordenativa, tá? Começando aqui, primeiro, pela sua definição, ok? Antes do nosso exemplo. Então, conjunção coordenativa é aquela que liga duas orações independentes. Beleza, prof. Quer dizer que nenhuma depende da outra ali no contexto. Elas não dependem uma da outra, tá? Elas são totalmente independentes. Beleza, vamos ver isso no exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui, fui ao shopping e comi um sanduíche. Prof, eu tenho muita dificuldade em identificar o conectivo. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer é identificar os verbos da frase. Beleza, quais são os verbos que nós temos aqui, ó? Fui e comi. Beleza, então eu tenho aqui, fui ao shopping como a minha primeira oração e comi um sanduíche como a segunda oração. Como assim, prof? O que vem a ser a oração? Oração é todo enunciado que tem como base um verbo. Para ser oração, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter verbo. E nós temos dois. Fui ao shopping, primeira oração, e comi um sanduíche, segunda oração. Beleza. Entre a primeira oração e a segunda oração, eu tenho um elemento aqui que faz a conexão, ó. Eu tenho o E. E esse E aqui está indicando o quê? Ele está dando a ideia de adição. Eu não só estou dizendo que eu fui ao shopping, mas eu estou dizendo que também comi um sanduíche. Ou seja, eu estou adicionando aqui. E quem faz essa conexão aqui? O E. Ele junta ali, né, as orações como um conectivo e indica a adição. Ou seja, tenho mais de uma informação ali. Belezinha? Ok. Aí nós temos aqui, então, um segundo exemplo para fixar ainda melhor. Fiz a prova, porém não respondi todas as questões. Ok, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, até mesmo para que você não se perca aqui quando estiver elaborando, não, quando você estiver analisando a sua questão. Você vai primeiro identificar os verbos. Fiz a prova, porém não respondi todas as questões. Verbo aqui, fiz e respondi. Vou separar agora as minhas orações aqui. Fiz a prova, primeira oração, informação completa, não depende da outra, né? Não depende dessa outra oração, ó. Tá vendo porque ela é independente? Segunda oração, porém, não respondi todas as questões. Verifiquem que ao iniciar a minha segunda oração,
eu tenho aqui um conectivo, ó, que liga a primeira oração à segunda oração. Beleza, eu tenho porém. Olha só que ideia que o porém tá colocando aqui na frase. Eu tô dizendo que eu fiz a prova. Porém, olha a diversidade. Porém, não respondi todas as questões. Obviamente, você pensaria, se você fez toda a prova, logo você teria que ter respondido todas as questões. Não foi o que aconteceu. A conjunção que apareceu aqui, ela indica uma ideia adversa, uma ideia de oposição. Então, eu tenho uma conjunção coordenativa adversativa. Prof, como assim? Você está falando já da classificação das conjunções? Sim! As conjunções coordenativas, elas apresentam uma classificação específica, tá? Nós temos 5 classificações. A começar por, nós temos aquela que é chamada de conjunção coordenativa aditiva. A aditiva porque ela vai dar o sentido de adição na frase. E quais são as principais conjunções que nós temos? E, nem, mas também. Lembrando que esse mais aqui, ó, esse mas, ele tem que aparecer junto com a palavra também, tá? Porque ele vai dar a ideia de adição. Se o mas vier sozinho em uma frase, ele vai dar a ideia de adversidade. Aí ele muda a classificação da conjunção coordenativa aqui. Belezinha? Ok, nós temos a outra classificação que é a conjunção coordenativa adversativa, que é essa que eu falei há pouco ali no exemplo. Principais conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá? Então, ela vai dar um sentido ali na frase de oposição. Sempre quando estiver ali na frase, vai dar um sentido, uma relação semântica de oposição. Ok? Nós temos também aqui a conjunção coordenativa alternativa. Vai dar uma opção a mais, né? Uma alternativa ali. Ou, ora, quer, seja. Ela vai repetir, ela vai aparecer ali no contexto repetindo. Porque ela vai dar mais uma opção. Só que aqui eu vou fazer uma observação. Nessa conjunção, nós vamos ter o ou aqui que pode aparecer sozinho, tá? Em determinadas situações. Nós temos outra conjunção que vai ser classificada como conjunção coordenativa explicativa. Por quê, que e pois, tá? São as 3 que nós teremos ali como conjunções coordenativas explicativas. E elas vão expressar o quê? Explicação. Vão dar um sentido aqui na frase de explicação. Opa, ui, ficou feio aqui. Explicação, tá? Vão explicar aqui no contexto. Beleza? E nós temos uma última que vai ser chamada de conjunção coordenativa conclusiva. Conjunção coordenativa conclusiva, prof, dá a ideia de quê? Conclusão. Vai concluir ali a ideia citada no contexto. Quais são as principais conjunções que nós temos? Logo, portanto, por isso, pois, tá? Eu vou colocar para vocês depois um outro vídeo, por quê? Prof, o pois apareceu aqui na conjunção coordenativa conclusiva e o pois apareceu na conjunção coordenativa explicativa. Qual é a diferença? Eu vou colocar um outro vídeo para vocês, colocando um exemplo de cada classificação dessas conjunções, tá? E a diferença do pois explicativo e do pois conclusivo. Beleza, meus amores? É isso por hoje. Beijo, beijo, beijo.